Momento de fé. Oferecimento Igreja Verbo da Vida, libertando com a verdade. Avenida Hilton Gomes, 3054, Lagoa Seca. Pois não, pastor Mancedo, seja bem-vindo, viu? Amém, o prazer é meu estar aqui mais uma vez, né? Acredito que tem mais ou menos um ano estive aqui. Verdade. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês. Nós que estamos felizes. O que traz hoje Amém. na palavra para nós? Bom, eu tenho uma reflexão para todos nós, tendo em vista algumas verdades da palavra que são, eu diria, básicas para que possamos então desenvolver uma vida de fé segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, falando aos irmãos de Roma, da igreja de Roma, ele disse no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Ou seja, ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação. Isso é algo muito interessante, algo muito importante, porque me mostra claramente que para que eu tenha a certeza de estar andando na fé conforme é a vontade de Deus e assim me relacionando com Ele da forma que é devida, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso atentar para a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação de Cristo, pela pregação da palavra de Deus. Agora, tem algo interessante também nas Escrituras, no livro de Atos, eu estou com a Bíblia aqui aberta, no capítulo 17, no versículo 6, que fala sobre uma passagem do apóstolo Paulo e de Silas por uma cidade chamada Bereia. E o texto diz assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Ali chegados, dirigiram-se às sinagogas, à igreja da época dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Para ver se as coisas eram de fato como Paulo e Silas pregavam. Olha que coisa curiosa. É interessante porque o apóstolo Paulo que disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, a palavra da pregação do Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Nessa cidade de Bereia, ele teve a oportunidade, junto com Silas, de ir à sinagoga, onde as pessoas se reuniam naquele lugar para cultuar a Deus. E ali eles tiveram a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, de ministrar da parte de Deus àquelas pessoas. E é interessante porque a Bíblia registra que aquelas pessoas tiveram uma atitude a qual levou-os a serem considerados como mais nobres do que pessoas de uma outra região, não religião, região, né, da Tessalônica. Então, os de Bereia, eles eram mais nobres. Por que os de Bereia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica? Porque eles não só ouviam a palavra que gera fé, eles ouviam, de fato, a palavra de Deus. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que eles conferiam todos os dias as Escrituras, para ver se aquilo que Paulo e Silas, o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, eles ouviram Paulo pregar a palavra, a mensagem de Deus, mas eles não ficaram apenas com o ouvir, eles foram até as Escrituras, eles conferiram, eles leram tudo que foi dito da parte de Deus para verificar se era exatamente assim. Essa atitude de recorrermos à palavra de Deus, de lermos a palavra, de considerarmos a palavra, não apenas ouvir, sabe? Porque às vezes as pessoas fazem uma ideia, eu sou pastor, e muitas vezes as pessoas fazem a ideia de que o pastor, ele está numa classe, num nível que ele não erra. Mas irmãos, por favor, nós somos humanos, nós falhamos. Então, nós precisamos ter a certeza de que aquilo que os ministros, os pastores estão falando, né, os sacerdotes, aquilo que eles falam da parte de Deus, nós precisamos conferir nas Escrituras, para ver se é exatamente assim como eles dizem, porque essa atitude, a palavra de Deus considera nobre da nossa parte. Devemos ouvir atentamente a palavra de Deus, porque assim a fé do nosso coração será alimentada, né? Nós vamos crescer em fé ouvindo a palavra, mas nós temos que ter a certeza se aquilo que temos ouvido de fato é a palavra de Deus, a sã doutrina. Isso é algo muito importante, porque
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E nós temos que desenvolver a fé, então, para vivermos uma vida que lhe seja agradável. Eu costumo dizer, às pessoas que geralmente eu tenho acesso para estar ministrando a palavra, que se eu pudesse acrescentar um versículo na Bíblia, eu diria, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu digo, sem fé é impossível ter uma vida agradável. Como nós vamos nos apropriar das verdades espirituais, das bênçãos e do favor que Deus tem para manifestar em nossas vidas, se nós não conhecermos a sua palavra? Se nós não ouvirmos, não apenas ouvirmos, mas conferirmos se aquilo que nos dizem de fato é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A Bíblia diz que vem descendo do alto, do Pai das luzes, todo o dom perfeito, toda boa dádiva. Sabe, Deus ele deseja promover a mim e a você que está me ouvindo agora. Ele deseja ver a nossa vida progredindo, avançando. Deus não se alegra em nos ver em tristeza, em decepção, amargurados, deprimidos, né, com necessidades. Deus não se alegra com isso. De fato, a vontade de Deus é que todos nós desfrutamos da sua vida, desfrutemos da sua vida. A Bíblia diz que Jesus ele veio para apresentar a nós a vontade de Deus, com a sua própria vida, com o seu modo de viver. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que Jesus na cruz morreu por nós, nos substituiu na cruz, ele morreu a nossa morte, para que então vivêssemos a sua vida, a própria vida de Deus. Jesus morreu no nosso lugar para que nós então pudéssemos desfrutar da sua vida. E essa vida, ela nos é revelada pela palavra, pelas Escrituras. Portanto, eu quero estimular você, sempre nessas tardes de segunda-feira, que o pastor Gidel e outros ministros estão aqui ministrando a palavra de Deus, você realmente abra o seu coração para ouvir a palavra. Mas mais do que isso, que você confira nas Escrituras, porque Deus não quer que você seja enganado. Sabe, a Bíblia diz algo muito interessante a respeito de Jesus, que nele nunca foi encontrado nenhuma palavra torpe. Ou seja, ele nunca proferiu uma palavra que produzisse engano, porque essa é a vontade de Deus. Deus não quer que você permaneça nas trevas da ignorância. De fato, a vontade de Deus é que por meio da sua palavra, ele possa iluminar o seu coração, iluminar você a respeito da vontade dele, para que então você seja participante de todo bem, de toda bênção, de toda dádiva, de todo dom perfeito que o Pai das luzes, o nosso bom Deus, deseja manifestar em nossas vidas. Então eu quero convidar você, diante dessa palavra que nós estamos falando nessa tarde, tomar essa decisão firme no seu coração, de abrir os seus ouvidos, o ouvido do seu coração, para atentar para a palavra de Deus, a fim de que você tenha a sua fé alimentada. Mas mais do que isso, que você tenha a atitude de ir às Escrituras, de ler por você mesmo e de conferir. E eu vou te dizer uma coisa, você não será enganado, porque o próprio Espírito de Deus ele vai te ajudar. A Bíblia falando sobre o Espírito Santo diz que ele é a própria unção de Deus. Essa unção que está em nós, ela também está sobre nós. É o Espírito Santo, é um poder, é uma capacidade divina. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso professor. Portanto, quando você recorrer às Escrituras, o Espírito Santo de Deus vai iluminar os olhos do teu coração. Você vai ser tirado das trevas da ignorância e vai ser levado pela palavra de Deus, pelo entendimento dela, para desfrutar da luz que há na palavra de Deus. E assim a sua vida será transformada. Bom, esse é o desejo do meu coração, mas eu tenho certeza que não fica resumido apenas no desejo do meu coração. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, Deus está falando para você hoje. Deus está convidando você hoje a tomar uma decisão de qualidade e de começar a ter um relacionamento com Ele, pessoal, por meio das suas Escrituras. Sabe, eu já tive a oportunidade de estar aqui algumas vezes, de conversar com a irmã Marilene algumas vezes. É isso mesmo, né, Marilene? Marleide, desculpa. Marleide, né? E eu posso dizer que a conheço, ela pode dizer que me conhece, mas de fato nós não tivemos tempo suficiente para nos conhecer, porque conhecemos um ao outro por meio daquilo que nós falamos. Por isso, Deus deseja que você abra o coração para ouvir a sua palavra, o ensino, a pregação da sua palavra. Mas mais do que isso,
que você tenha uma relação pessoal com Ele por meio das Escrituras, porque Deus se revela por meio das suas palavras. Não há outra melhor maneira de conhecermos a Deus do que pelas Escrituras, do que pela sua palavra. Então, tome essa atitude de conferir nas Escrituras tudo quanto você tem escutado a respeito de Deus, e assim Deus vai considerar você uma pessoa nobre. Então essa é a minha palavra para você nessa tarde. A minha oração é que você possa ter os olhos do seu coração iluminados e desfrute então da vida de Deus por meio do seu Filho Jesus, que morreu por você. Então um abraço, Deus abençoe e até a próxima segunda-feira com o pastor Gideão. Venha mais vezes aqui, pastor. Amém. Viu? Amém. Venha mais vezes, sempre que estiver aqui no Juazeiro, passa aqui no programa, tá bom? Amém, vai ser um prazer. Muito bom ver o senhor. Obrigado. E o obrigado. Rema Brasil, sucesso total, né? Estou dando uma aula aí, está sendo uma grande bênção. Aí Falando veio para sobre ministrar fundamentos aula. da fé. Já tem um tempo que começou, né, pastor Gidel? Tem um mês, em março. Um mês. São 2 anos, né? Exato. Mas valem a pena. Vale a pena. Quem Agora, faz não sente que passaram 2 anos. é por isso que teve a primeira turma, né? E Isso. agora já de novo, e daqui a 2 anos, quem quiser fazer, né, pastor? Vai ter de novo, né? Com O certeza. Rema. É um estudo contínuo, é muito bom. É sempre muito bom aprender mais de Deus, Amém. né? E o Rema Brasil tem esse, digamos assim, esse poder de colocar dentro do coração das pessoas a palavra revelada, A semente da palavra de a Deus. semente da palavra de Deus. E não é tempo perdido também, né? De forma Como diz o alguma. slogan, nunca é tempo perdido, né? Isso, É tempo ganho, né? verdade. Então, prazer, viu? Deus Amém. abençoe. Obrigado, obrigado. Momento de fé. Oferecimento Igreja Verbo da Vida, libertando com a verdade. Avenida Hilton Gomes, 3054, Lagoa Seca.